Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te damos graça pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa, poder, ó Deus, ter comunhão contigo, com os irmãos, ó Pai, poder louvar, adorar a Ti, mas nesse momento em que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, vai ser ministrada, que Teu Espírito, que a Tua presença possa nos alcançar, ó Pai querido, que eu possa ser mais uma vez instrumento para transmitir aquilo que o Senhor traz à igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há alguns temas e assuntos que os apóstolos ouviram diretamente da parte do Senhor Jesus, tá? Não foi de outras pessoas, foi do Senhor Jesus, foi ensinamentos. E eles trouxeram esses ensinamentos à igreja, à comunidade. Hoje, alguns temas e assuntos, ensinamentos que eram tão naturais à igreja, se tornaram difíceis de ser ministrados, se tornaram difíceis de ser pregados. Não porque, na verdade, existe uma complicação teológica, uma incompreensão a respeito dos próprios temas em si mesmo. E também não é porque o ministrante não tem ousadia, não tem coragem de ministrar aquilo que deve ser ministrado. Mas por que, meus queridos? Nos dias atuais, nem todos os ouvintes estão preparados para ouvir uma palavra de confrontação, uma palavra que possa de uma maneira certeira alcançar o seu ego e o estilo de vida cristã. Cada dia que passa, nós estamos vendo aí uma grande diferenciação, um grande distanciamento daquilo que era a prática cristã lá atrás, da prática cristã nos dias atuais. Existem dois temas, na verdade são princípios da palavra de Deus, que com o tempo passaram a ser ignorados e não foram levados em consideração as consequências do abandono desses temas. Eu quero falar aqui sobre arrependimento e confissão. São temas tão caros à igreja e à prática da vida cristã. E arrependimento e confissão, irmãos, são princípios que caminham juntos. Não tem como ter confissão se não houver arrependimento. A confissão vem pelo arrependimento. Não é possível, biblicamente, uma pessoa se tornar nova criatura em Cristo Jesus sem antes ter passado por um verdadeiro arrependimento e confissão dos seus pecados. Não é possível um cristão permanecer no caminho e na comunhão com Deus, principalmente numa geração tão imoral, numa geração tão contaminada, se não houver a prática de arrependimento e confissão na sua caminhada cristã. O arrependimento, a confissão e o batismo são cláusulas espirituais da salvação para discernir entre um pecador sobre uma condenação, um pecador que ainda continua, mas sobre ele está a condenação, sobre um pecador arrependido, regenerado, lavado, justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Existe uma diferença, meus queridos, e isso vem por essas cláusulas. Nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e enquanto a gente viver, se pecar, se falhar, irmãos, nós temos que novamente nos arrepender e estar confessando os nossos pecados, irmãos. Quando no dia de Pentecostes, ali aconteceu na igreja que o Espírito Santo veio, e ali estavam 120 os servos do Senhor, e ali eles começaram a falar em novas línguas,
E aí as pessoas de fora vendo aquele alvoroço, falam, então todos embriagados, né? E aí o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou e falou, não é bem isso não, vocês estão pensando, isso daí é o cumprimento da palavra de Deus, por meio dos profetas. O profeta Joel falou que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo é o cumprimento. E ele começou a falar sobre Jesus Cristo, tá? Que foi morto, mas que ele era o Salvador, que ele era o Messias. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Mariana, por favor, Atos 2, versículo 37 e 38, né? Hoje eu quero embasar bem a minha ministração na palavra de Deus. Olha o que diz assim, quando as pessoas ouviram a pregação do apóstolo Pedro. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o passo de quem se arrepende, né, e confessa na verdade, e quer viver uma vida com Cristo, é se arrepender, é passar pelo batismo e permitir que haja uma ação do Espírito Santo na sua vida, irmãos. Ou seja, o que nós precisamos entender a respeito de arrependimento e confissão é que nós não vamos ter uma vida infalível. É a questão da infalibilidade. É uma outra verdade. Nós vamos errar, nós iremos falhar na nossa caminhada. Por mais santo, né, que a gente procure ser na presença de Deus, uma hora ou outra vai ter um deslize. Nós iremos pecar, nós não somos infalíveis em relação ao pecado. Que bom fosse se nós não pecássemos. Que bom seria, irmãos, né? A gente tem que se esforçar ao máximo para não pecar. Mas na sequência, o mesmo apóstolo João, né, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer isso. Versículo 1, por favor, versículo 1 e depois o 2. Ele fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não E se alguém pecar, acontecer de pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem que é? Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, irmãos. O que ele está dizendo aqui é que quando pecamos, vamos ter que recorrer a Jesus Cristo, nos arrependendo e confessando os nossos pecados e vê-lo como um advogado. Quando a gente necessita de um advogado, sem por nada o advogado bate na nossa porta e fala: oh, eu fiquei sabendo que você tem uma causa na justiça, eu vim aqui, fiquei sabendo. Acontece isso? Não. Somos nós que recorremos ao advogado. Então o que o apóstolo está falando é que quando nós pecamos, falhamos, nós temos que nos arrepender e confessar, né? Porque não há advogado algum que vai diante do juiz argumentar uma causa se ele não sabe da causa. Não é na hora lá que o advogado vai se colocar diante do juiz e vai falar: eu vim aqui representar o meu cliente, mas aliás, do que realmente é a situação? Do que você me contratou para quê? Não existe isso. O advogado precisa ter uma argumentação. E Jesus diante do Pai, por isso o João fala assim, que Jesus, o advogado, ele tem a maior de todas as argumentações. Que o Davi, Pai, o Davi errou, pecou, falhou, mas ele está arrependido e ele está confessando o seu pecado. E a maior das argumentações: Pai, eu morri pelos pecados do Davi. Pai, o meu sangue foi vertido para que toda vez que o Davi pecasse,
chegasse, ele recorresse a mim, e sobre ele o meu sangue se manifestar. E sobre ele, aleluia, as trevas não vai dominar, porque eu peço que a nossa comunhão continue com Davi. É isso que João está trazendo, irmãos. Porque para muitos, assim, arrependimento, irmãos, é tornar-se contra o pecado. Em parte. Mas a palavra aqui, arrepender, significa mudar de ideia, rumo, a respeito de algo que foi feito ou dito. Ou seja, o arrependimento não é a consciência do que eu fiz algo errado, do que você fez algo errado somente. Sentir-se culpado, desapontado consigo mesmo. Arrependimento não é isso. Arrependimento não é quando eu saio do pecado, mas quando o pecado sai de mim. Quando eu sei que o pecado que habita em mim, ele precisa sair de mim. E a Bíblia vai demonstrar, irmãos, que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós temos que ter uma caminhada que vamos produzir mudanças, um novo comportamento, irmãos. Porque senão nós vamos carregar o peso do pecado. E às vezes, quando a gente não entende que precisa se arrepender e confessar, nós vamos carregar esse peso e o peso do pecado e vamos adotar uma vida de mentira. Tá? Uma vida de mentira e a gente cria essa vida de mentira para continuar a vida, mas é uma vida de engano, porque às vezes a gente acha que nós vamos sepultar os pecados, que os pecados foram todos sepultados em Cristo Jesus, e se a gente pecar não precisa mais, e a gente começa a ter uma vida de mentira e a verdade não está em nós. Nós precisamos, a partir de Cristo, ter uma vida cujos frutos sejam frutos de arrependimento. Mateus capítulo, Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 2, versículo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, é isso mesmo? 2. Não, na verdade é sobre João, tá? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Ou seja, quem passa pelo batismo, precisa ter fruto de arrependimento. Mas tinham aqueles que iam só para ver. E aí João sabia e falou: vocês estão fugindo de uma ira vindoura. Porque aquele que não batizar, aquele que não tiver um fruto de arrependimento, na verdade está em condenação. Mas e a confissão? Se nós temos que nos arrepender, o que tem que ser a confissão? A confissão é a consequência natural do arrependimento. Quando eu reconheço que eu errei e admito o erro na minha vida, o arrependimento o conduz ao ato de confessar, de expor os meus erros diante daquele que pode me absolver, desse pecado, ou que é Deus, ou da pessoa na qual eu feri, eu magoei. O falso engano, irmãos, que às vezes não necessitamos nos arrepender e confessar os nossos pecados, irmão, traz uma consequência gravíssima, porque às vezes a gente acha que o próprio tempo vai se encarregar de apagar esse pecado. Irmão, as pessoas pecam, falham e falam assim: vou ficar quietinho. Já se engana por uma vida de mentira, e aí pensa que com o passar dos anos aquele pecado vai se apagar.
Aquele pecado vai ser esquecido, irmãos. Ou seja, todo pecado não confessado significa que ainda estamos em pecado aos olhos de Deus. E que verdadeiramente precisamos confessar por um arrependimento genuíno, irmãos. Porque se não acontecer isso, os nossos pecados não são cancelados por Deus. Os pecados só são cancelados por Deus se houver arrependimento, se houver confissão. Porque se não houver arrependimento e confissão, eles permanecem em nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, irmãos. Os pecados só são apagados se verdadeiramente nós nos arrependermos. É a ação de Deus. Se arrepender, se confessar, Jesus cancela, Jesus apaga os nossos pecados, manda para o mar do esquecimento e pronto, acabou. Mas se não houver arrependimento e confissão, ele permanece na nossa vida. Certo pastor, e eu vou usar aí nosso pastor porque é um fato verídico, mas não leve pelo lado do pastor, eu estou passando como que realmente é. Mas poderia ser contra um irmão, contra uma irmã. Certo pastor me contou, irmãos, que numa noite chuvosa de madrugada, eu já contei isso há alguns anos atrás, um irmão bateu na porta dele. Um irmão atravessou um estado para chegar no outro estado para bater na porta da casa desse pastor. E aí, pastor, chuva, né, de madrugada, imagine alguém batendo na porta, chamando ele, e o que é isso, não sei o que, ele está me chamando, pastor fulano, vem cá, abre a porta. Todo apavorado, o pastor abriu, e ele foi, pastor, vim aqui, me perdoe, por favor, me perdoe. O que foi, meu querido? Aí ele contou o fato. Ele falou que ele foi dormir, e ele não soube dizer se foi um sonho ou uma visão. Mas nesse sonho, nessa visão, Jesus voltava e ele ficava. E aí ele foi orar e perguntar para Deus o que tinha acontecido, se ele ia na igreja, né? Dava o seu dízimo, estava ali na igreja, o que tinha acontecido, porque ele ficava. E Jesus falou para ele: você se esqueceu, mas eu não. Você foi uma pessoa caluniadora, você foi uma pessoa injusta, uma pessoa dissimuladora, de fofoca. Você quis destruir uma vida, e você nunca pediu perdão a mim e nem a pessoa. Por isso você vai ficar. Por isso você está em condenação, porque você não se arrependeu e confessou os pecados. E aí ele pode entender a gravidade de algo feito lá atrás. Pediu perdão a Deus chorando, pegou o telefone, começou a se informar onde morava esse pastor. Tem hora que quando Jesus pega, é na hora. Pegou o carro no meio da chuva, e esse irmão falava que enquanto estava dirigindo, no meio da tempestade, só falava assim: Jesus, não me deixa morrer de acidente antes que eu peça perdão, porque eu não quero ficar aqui na terra. Porque a visão que ele teve sobre a vida do Senhor Jesus era algo terrível. Sem falar dos casos que eu mesmo presenciei, meus queridos. Maridos e esposos que tiveram um relacionamento, irmão, tão conturbado, um menosprezando o outro, irmãos, um falando mal do outro, um não sendo feliz e não deixando que o outro fosse feliz, irmão. Questão de adultério, questão de pecado no relacionamento, irmão. E só sabe como que Deus, ainda pela misericórdia de Deus, só no leito da morte. Eu já presenciei isso, irmão. No leito da morte, quando
o Espírito Santo toca mesmo, aí aquele processo, aí um dos cônjuges tem que chamar o outro e falar assim: me perdoe. Me perdoe, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Eu fui mal para contigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, que coisa triste, irmãos. Sabe por que Jesus às vezes permite isso, irmão? Porque se vir morrer, irmãos, nessa situação, irmão, não vai para o céu, irmão. Alguns crentes não podem morrer, irmão, hoje. É verdade, irmão. Alguns crentes não podem morrer, alguns jovens, irmão. Você pensa que é só idoso que morre? Não, irmão. Não. Morre gente de toda a idade. Alguns jovens estão levando a vida aí, ó. Se morrer hoje, vai para o inferno. Vai ter uma infeliz surpresa, como lá o rico que morreu e quando menos viu, está lá do outro lado. Irmão, tem crente que vai ter uma péssima tristeza se morrer no estado que está, porque se morrer, quando vê, vai estar do outro lado. E não é o lado bom, porque ainda está em pecado, irmãos. Ainda não foram cancelados esse pecado. Eu estou aqui nesta manhã, na autoridade, no poder do Senhor e do Espírito Santo para falar algo que talvez não se fala por aí. É preciso arrependimento, é preciso confissão dos pecados para que Jesus cancele, apague esse pecado, senão está ainda em condenação. E não importa o tempo, irmão, não importa o tempo que você pecou, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só a confissão e arrependimento tem um verdadeiro poder restaurador na nossa vida. Quando não confessamos nossos pecados, sofremos os danos físicos, emocionais e espirituais. Sabe aquela tristeza que abate a sua alma e você não sabe a causa? Sabe aquela situação que você fala: poxa vida, consegui tudo o que eu queria na vida, sou próspero, eu tenho tudo, mas no entanto ainda há um vazio que não é preenchido. O que é? Sabe, você que ainda é crente, mas parece que não tem a alegria da salvação, vive só empurrado, não transmite a alegria de Cristo para outras pessoas. A marca sua é um crente emburrado. A marca tua é uma crente que só sabe murmurar, falar. Algo está errado. Sabe por quê? Existem pecados que não foram confessados lá atrás. Existem coisas que foram cometidas lá atrás na sua vida que você não confessou. E isso traz danos para a sua vida. Salmo 32, versículo 3, 4 e 5. Olha o que aconteceu, irmãos, com um homem segundo o coração de Deus que pecou, irmãos. Eu não falei que nós não somos infalíveis? Esse homem aí que é Davi, um homem que procurava fazer a vontade de Deus, mas vacilou o momento da vida dele. Olha o que ele diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. É verdade. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava, a mão de quem? A mão de Deus pesava sobre mim. O meu humor, ou seja, a questão da alegria, do prazer, se tornou em sequidão de estio, como o tempo de verão. Estio como o tempo de verão, que tudo seca. Aí sabe o que ele fez quando ele caiu em si? Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Aleluia. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. Ou seja, a vida sofrendo. Sabe o que Jesus falou para mim, irmãos? Eu passei 3, 4 dias, irmãos, aos poucos, aqui no escritório, meditando, orando para trazer essa mensagem, irmãos. Sabe o que Jesus falou, irmão? Que existem muitos crentes, sabe, que não está entendendo o porquê de algumas coisas no seu ser. E Jesus falou: é um pecado.
É Aleluia, o pecado que não houve arrependimento, é o pecado que não houve a confissão, que agora está trazendo os danos, as consequências no físico. Vê que Davi sofreu no físico, sofreu no emocional e sofreu no espiritual. Quando não nos arrependemos de nossos pecados e não os confessamos, acontece o que espiritualmente chamamos de legalidade ao diabo. O diabo precisa de uma brecha. O diabo precisa de um caminho. E o caminho na qual ele trafega é pecado. Quando nós vivemos e persistimos com uma vida de pecado, Diácono Gilberto, é a brecha que o diabo quer. Ele só vai poder trafegar, ele vai poder ter só a legalidade na nossa vida se a nossa vida estiver em pecado. Por isso, quando nós confessamos os nossos pecados, o que o diabo menos quer é o arrependimento e a confissão dos pecados. Porque ele vai agindo, mas na hora que o crente chega e fala: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, mas eu me arrependo, eu estou confessando. Jesus fala assim: vaza, diabo. Acabou a ação sobre essa vida, porque ele confessou, e sobre ele se manifesta o meu sangue, sobre ele se manifesta a minha graça, irmãos. E alguns não entendem que o diabo, quando encontra legalidade, ele não age só sobre a pessoa, ele age sobre o relacionamento, ele age sobre a descendência daquela pessoa. É o caso de Davi, que deu brecha, a brecha ficou só nele? Não, na sua descendência. Muitos, pelo pecado, irmãos, estão estragando a família. Eita Deus. Estão estragando a descendência dele, porque deu legalidade. Você é a autoridade da sua família, você é o cabeça da sua família. Você é o elo principal da sua família, e quando você peca, você dá legalidade para o diabo. Mas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, essa palavra vai te confrontar, mas é a palavra que vai trazer resultado para uma vida abundante em Cristo Jesus. Quando nós nos arrependemos, irmãos, e confessamos nossos pecados, sabe o que acontece? Quando não fazemos isso, nós não prosperamos. Não prosperamos. Por favor, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, o quê? Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, irmãos. Esse versículo revela a questão da natureza humana, que implica na tentativa de ocultar, de esconder os pecados diante de Deus, diante das pessoas, e isso traz uma falta de prosperidade. A palavra que está por trás de prosperidade, que é salário, implica não somente na área financeira. Alguns falam assim: Deus está me abençoando porque eu sou próspero. Tem muita pessoa próspera, abençoada, que vai para o inferno. Tem muito rico. Não que ser rico seja ruim, não que ter prosperidade é bom demais. Mas a palavra que está aqui por trás, irmãos, no contexto bíblico, se refere não somente a bens materiais, mas também a um estado de paz, de alegria, relacionamento saudável com Deus e com os outros. Ao encobrir os erros, irmãos, nós nos distanciamos das verdadeiras bênçãos de Deus, irmão. O que adianta, irmãos, ter bênçãos,
O que adianta ter bens materiais se nós não temos a bênção que é Deus na nossa vida, que nós não temos a comunhão que é Cristo, irmãos? Não adianta nada a prosperidade dessa. A verdadeira prosperidade é a paz interior, independente da circunstância, independente do que eu tenho, do que eu sou, mas o que eu sou agora, como filho de Deus, resgatado, redimido. A segunda parte aqui, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa parte oferece esperança, né? Se a primeira parte nos revela essa vulnerabilidade nossa de ocultar os pecados, os erros, a segunda parte vai trazer a esperança, irmãos. A confissão, irmãos, é o ato de trazer nossos erros à luz, reconhecendo que Deus, Ele não é mau. Deus é bom, irmãos. E Ele quer nos abençoar. Mas justamente pela falta de não se arrepender e não confessar, irmãos, foi colocado barreiras na nossa vida. E Deus não pode agir como Ele gostaria. E aí fala, deixa. Sabe, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa. Não é somente confessar, mas é entender que determinadas coisas trouxe danos, trouxe enfermidades físicas, espirituais para a vida, e agora precisa abandonar, deixar de maneira completa, meus queridos. Deixar, abandonar. Sabe o que vai acontecer? Vai alcançar o que no Senhor? Misericórdia. Misericórdia, irmãos, é o ato de Deus que permite Deus não reconhecer, irmãos, o quanto nós somos culpados e não somos merecedores da sua graça. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos confessamos diante do Senhor, a misericórdia do Senhor vem e encobre todos os nossos pecados, e nós alcançamos, sabe o que? A graça e o perdão divino. Para concluir, o arrependimento e a convicção é a melhor prova do que você conhece a Deus e compreende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde Ele morreu, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por cada um de nós. Mas o que nós vamos fazer diante disso? Por favor, Mariana, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? O que você vai dizer agora mediante essa palavra? Que Deus deu ao seu pastor. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais? Versículo 2. De modo que? Nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos viver no pecado, porque Jesus Cristo, Ele veio, irmãos, para tirar todo o poder do pecado na nossa vida. Ele veio nos buscar. Mariana, próximo versículo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus disse, não são os que não são justos que precisam de médico. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus quer passar ali.
alguns que querem, às vezes, achar desculpas. Não estou bem, é a igreja. Não estou bem, é a família. Mas não olha para si mesmo. Vou mudar de igreja. Pode ir, mas se estiver em pecado, daqui a pouco esse pecado se revela. Jovem, cuidado para não pecar. Porque se você pecar, falhar, Deus pode até, pela misericórdia dele, te perdoar. Mas tem que depois um arrependimento, uma confissão sincera, genuína. Você que casou errado. Você que antes de casar fornicou. Fez coisas erradas e você nunca confessou isso. Nunca falou isso. Trouxe danos. Mas o mundo é o mundo. Trouxe dano para sua família. Você que saiu caluniando, você que saiu falando, sem prova, e nem mesmo que tivesse prova, você que fez coisas erradas. Sabe? Jesus vai falar a uma igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Uma igreja que tinha esquecido. Tempo passou. Sabe qual era o problema do povo de Israel? É que os anos se passavam e às vezes um novo contexto vinha sobre a vida dele, mas eles tinham pecado lá atrás. Tinha errado. E aí Deus usa profeta para trazer à tona aquele que foi feito lá atrás. Parece que lá atrás fizeram isso, não confessaram, não voltaram. Agora tem que confessar. Agora tem que confessar, tem que se arrepender de coração, para que a vida continue e você não venha ter surpresas desagradáveis na sua vida. Põe-se em pé em nome do Senhor Jesus.